16 de maio de 2023. Nós estamos na terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Nós vamos meditar nesta terça-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é o texto dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos de Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra que sugere a portentosa ação de Deus na vida humana. Quando de fato nós enfrentamos os cárceres, as prisões da nossa vida, as situações difíceis, das quais nós não conseguimos nos livrar. Quando nós as enfrentamos com a fé na alma, a fé que é esse motor que nos impele à frente, a fé que é uma parte do céu que adentra em nós e nos impele à frente. Quando nós somos detidos pelas situações da vida, mas nós temos esse motor que nos acelera, que nos leva adiante dentro de nós, tudo isso que nos prende não se sustenta, não resiste ao tamanho e à poderosa ação da fé que está em nós. Então, meus queridos, o segredo para uma vida segundo o coração de Deus, uma vida próspera, uma vida de sucessos, uma vida promissora diante dos desafios que nos surgem, é de fato a fé, que é esse motor que nos acelera, que nos faz ir adiante. Mas atenção, ter fé não quer dizer que você não vai ser lançado na prisão, como Paulo foi, como Silas foi. Não quer dizer que você não vai ter sofrimentos na sua vida. Eles foram açoitados, eles sofreram, foram humilhados. Quer dizer que você não vai parar nisso. Aí está a diferença. Aí está a diferença. Tem muita gente que acha que o sofrimento do dia de hoje é eterno, é o fim da sua existência. Não é. Se não passar nesta vida, vai passar na outra.
Nós temos que crer nisso, sabe, minha gente? Porque senão a gente começa a focar o sofrimento, a gente começa a focar uma dificuldade ou outra, e a gente para de viver. Meus queridos, pode ser que você, eu, né, pode ser que nós que estamos refletindo essa palavra de hoje, estejamos presos em uma situação ou outra, estejamos desanimados, estejamos cansados por uma situação ou outra, e a palavra de hoje vem nos dizer: tenha fé no coração e viva a sua vida. Não deixe que um problema que você tem possa destruir a totalidade da sua vida, que é um bem tão precioso. Não deixe que algo tão pequeno perto de Deus destrua a sua vida, que para Deus é um bem grandioso. Tem muita gente que perdeu o sentido da vida por causa de coisas tão pequenas, por um probleminha. Sabe, minha gente, se eles se encontrassem desanimados, em vez de cantar louvores ao Senhor à meia-noite, eles estariam dormindo e teriam se contentado de que a prisão era o fim deles. Eles não fizeram isso. Eles tiveram fé de que aquela prisão, eles estavam presos, estavam todos machucados, os dois, Paulo e Silas. Eles sabiam que lá não era o fim deles. Deus tinha uma promessa, Deus tinha ainda um projeto para que fosse executado por meio deles. Por isso que meia-noite eles estavam no louvor, eles estavam na alegria, eles estavam reunidos os dois, né, proferindo louvores a Deus, com toda certeza louvores que alimentavam aquela fé, que foi aquela fé alimentada pelos louvores que fez com que as correntes caíram, as portas se abriram. Meus queridos, foi a fé alimentada pelos louvores de Paulo e de Silas que fez com que as portas se abrissem. Se você não voltar para Deus e não for um homem ou uma mulher de louvor, de alegria, de esperança, de confiança em Deus e pensamento positivo, né, de esperança, de confiança, não espere que Deus vá fazer as coisas. No fundo, interiormente, você não está desejando aquilo. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos as coisas por parte de Deus, mas no fundo, interiormente, nós estamos vibrando errado, pedindo errado. Sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Como que a gente age espiritualmente? A gente às vezes pede as coisas para Deus, mas a gente no fundo não acredita que a gente vai conquistar aquilo. Sabe a pessoa que quer arrumar emprego, mas que nunca levou um currículo fora? É a nossa vida espiritual às vezes. Ora, como você quer arrumar emprego se o seu possível futuro patrão ainda não sabe que você está procurando emprego? Ânimo, coragem, levante. O louvor é a demonstração de que eles não estavam contentes com aquela situação e de que eles criam que viria algo muito maior. E veio. As portas se abriram e ainda como testemunho do poder de Deus, o carcereiro se converteu. E eles ainda foram instrumentos de santificação para o carcereiro. Se eles tivessem ido dormir, as portas não teriam caído, porque eles não teriam louvado a Deus. O carcereiro não teria se convertido. Eles talvez terminariam a sua carreira missionária naquele momento. A família do carcereiro também não teria sido batizada e salva. Olha só quanta coisa acaba sendo prejudicada quando nós desanimamos. O padre vai repetir: se Paulo e Silas tivessem se tornado estático no desânimo, porque eles estavam presos e machucados, se eles não tivessem levantado meia-noite para proferir louvores a Deus, as portas não teriam sido abertas, o carcereiro não teria sido convertido e não teria sido salvo, por consequência também sua família não teria se convertido ao Senhor.
quantas coisas eles deixariam de conquistar se tivessem estáticos no desânimo. E às vezes isso acontece conosco. De desânimo em desânimo nós vamos parando, nós vamos deixando de viver, nós vamos deixando de nos alegrar, e muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida e na vida de outrem. Porque Deus utiliza-se também da nossa pessoa para salvar, para motivar, para fazer edificar a vida de outras pessoas. E quando nós não estamos bem espiritualmente, quando a nossa fé está frágil, quando nós estamos no desânimo, na murmuração, nós não só prejudicamos a nós, mas aquelas pessoas também que Deus chegaria até elas por meio de nós. Olha a responsabilidade que nós temos de ter nos lábios sempre palavras de fé, de poder e de louvor a Deus. A coisa é séria. Que a palavra de hoje possa servir para que nós olhemos a nossa vida. Muitos desafios existem. Tem situações difíceis que nos desanimam, que nos acorrentam. Tem. Mas isso não pode nos fazer parar como adoradores e pessoas que louvam a Deus. Ânimo, coragem, meus queridos. Que Deus os abençoe e desejo uma terça-feira cheia da força do Espírito Santo. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.